Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou fazer, tirar algumas dúvidas para reforçar, para a galera conseguir ajustar e configurar da forma correta. Primeiramente, para funcionar o Encolor, o Assist Color. Ó, você vem aqui, ó, precisa estar tela sem borda. Se tiver tela exclusiva, não vai funcionar, beleza? Você fazendo esse ajuste, vem aqui em interface aqui, ó, nessa opção de cor aqui, ó, personalização de cor, você tem que deixa selecionado aqui, que o DS4 ele vem configurado para essa cor aqui, beleza? Se você jogar multiplayer, a gente recomenda, nos outros vídeos a gente não falou, mas nesse vídeo eu vou corrigir, né? Não deixa, por padrão ele vem nome completo, não deixa nome completo, porque daí, por exemplo, ele funciona, mas só o ícone aqui, ó, somente ícone, ele vai ficar mais preciso no multiplayer, beleza? Aqui também, ó, uma coisa importante, vem aqui, ó, teclado e mouse, beleza? Vem aqui atalhos, vem aqui para baixo aqui, ó, nessa opção aqui, ó, atalhos avançados. Por que que em atalhos avançados? Aqui embaixo, na última opção, você vai ver isso aqui, ó. Isso aqui, no caso, ataca o Vant, por exemplo, que seria o K. Por padrão, todo jogo é configurado no K, para jogar a Vant também, mesmo tu jogando no controle, tá? Então, o que acontece? A gente programou no DS4 para quando você mirar e atirar na assistência do rotacional, ele segura a tecla K. Então, cada vez que você mirar e atirar, se você não desmarcar esse K aqui, ele vai atacar o Vant, se você tiver um Vant, beleza? Então, a gente recomenda vir aqui e aperta a numeração 1 do teclado numérico, de preferência. Ou qualquer outra tecla que você não vai usar, beleza? Eu preferi apertar a tecla 1 aqui do teclado numérico aqui, beleza? Aí, pronto, já resolve esse problema aí. Isso é uns probleminha que o pessoal tava tendo dificuldade aí para ajustar. E aí as pessoas chegavam no WhatsApp e aí eu resolvia para o pessoal. Então, quem não entrou em contato comigo para resolver esse problema, vendo esse vídeo vai conseguir resolver sem precisar entrar em contato comigo. Beleza? Vamos lá agora. Agora vamos ali pro painel e eu vou fazer o download da versão DS4 Mod VIP 2.0. Essa 2.0 aqui, hoje é dia 17/9. A gente criou uma atualização. Ela continua 2.0, mas a gente fez uma atualização no update. E alguns ajustes ali dentro do próprio DS4, que estava bugando ali. Então, se você entrar lá no site e baixar novamente, você vai conseguir obter essa atualização aí, meio que uma atualização escondida, né? É só baixar de novo lá, beleza? Vamos lá. Eu vou extrair os arquivos aqui. Vou executar o DS4 Mod aqui. Marca essa opção aqui, executar assim mesmo. Aqui você só clica em instalar. Se tiver qualquer outro DS4 instalado, vai aparecer um botão desinstalar. Você desinstala e depois clica em instalar de novo. Isso aqui é um update, um launcher, uma versão nova. Aqui vai pedir se tu quer criar um ícone de trabalho, eu recomendo, tá? Aí ele vai terminar a instalação. E vai abrir a pasta do local onde foi instalado, que ele sempre vai ser instalado agora nesse local aqui, beleza? E aí o ícone para tu executar tá aqui, beleza? Eu posso abrir de novo aqui. E ele já vai mostrar agora para mim poder abrir o DS4 Mod VIP ou fazer um backup. Mas aí, no caso, o backup seria interessante primeiro tu configurar tudo certinho, bonitinho, faz um backup e depois tu consegue restaurar, beleza? Aqui, se tu quiser desinstalar, é só desinstalar. No meu caso aqui, eu vou abrir o DS4 Mod VIP. Primeira vez que você instala, ele vai abrir essa tela aqui, você seleciona o seu idioma. Aqui está perguntando se você atira no L2R2 ou no L1R1. No meu caso, L1R1. Então eu vou selecionar L1R1. Próximo. Aqui você pode selecionar 0. Próximo. Pode deixar 0. Esses outros ajustes aqui é mais para o prêmio, tá? Porque o VIP ele já tem rotação, então ele não precisa habilitar aquelas opções ali. Clica em próximo. Aqui a gente vai digitar a nossa chave serial. Você vai digitar a sua e eu vou digitar a minha. Eu vou tapar aí para
para esconder minha chave. Clica em OK aqui e ele vai entrar no DS4 automaticamente. Aqui, ó, eu vou fechar de propósito. Fechei o DS4. Agora eu vou abrir. Vai aparecer essa janela, você pode abrir por aqui se você quiser. Ou direto pela área de trabalho, porque ele criou também o ícone lá na área de trabalho. Então é só clicar em abrir o DS4 Mod VIP. E agora ele vai abrir e não vai pedir mais a chave serial. Só esperar um pouco, ele vai abrir. Porque já está configurado, tá? Então, essa configuração inicial aí é só para início, beleza? Aqui, ó, recomendo você colocar o número 2. Deixa 20 do jeito que tá. Aqui deixa 15 e aqui deixa 25. Aparentemente aqui deixa mais ou menos da forma que está. Só aqui, ó, você coloca o número 2 e deixa 20 aqui. Só que esse número aqui, ó, é o número que tu vai ajustar para força da puxada do Aimcolor, beleza? Então eu recomendo você deixar 20 e aí você vai ajustando na partida, aumentando aos poucos, para ver qual vai ser o ideal para você. Porque a sensibilidade ela faz a diferença, tá? Então não adianta eu chegar e falar para tu que vai funcionar bem para mim nessa numeração, para ti pode não funcionar bem. Então tem que ajustar, beleza? Eu vou clicar em salvar aqui, ó. E vou abrir o DS4 de novo. Pronto, agora tá salvo no número 2 aqui. Se você quiser colocar 650 aqui, pode colocar, tá? Só clicar em salvar de novo. Eu não vou clicar em salvar, mas bota aqui, que é o que eu recomendo. 2,650. Aqui é só, vai ser ajustada a força daí, beleza? Vamos lá. Aqui é o mira avançada. Aqui é a parte da rotação, tá? Que é os outros vídeos lá a gente explica como é que funciona. O Aimcolor vai funcionar no Warzone só quando tu tiver com o pack, tá? Vamos lá. Vamos entrar no jogo aqui, pessoal. Como é que faz para ajustar aqui? Você vem aqui em interface. Acho que eu já mostrei já para vocês no início do vídeo aqui, né? Beleza. Tá, o que eu quero mostrar para vocês aqui então? Vamos lá. Aqui, ó, é importante, porque assim, ó, no Warzone só vai funcionar quando você tiver com loadout e você tem que estar com rastreador. Mais uma observação aqui, quem joga rank no Warzone não vai funcionar, porque a rank ela não tem a rank aqui, ó, ela não tem tu não consegue utilizar o rastreador, beleza? Então funcionaria mais para na casual ali, tá? Padrãozinho aqui, né? Ressurgência normal aqui, ressurgência casual, só a rank que não vai funcionar, beleza? Vamos lá. Então, você tem que estar com o rastreador aqui, beleza? Porque a partir do momento que você dá o primeiro tiro no adversário, quando tiver com o rastreador, ao redor do corpo do inimigo, ele vai ficar com a cor que a gente ajustou aqui. A cor rosa, beleza? E a cor rosa, ela tá programada aqui no DS4, que seria esse código aqui, para puxar a mira. Aqui é a força da puxada, quando ele detectar a cor ao redor do inimigo, beleza? Então, basicamente, dessa forma que funciona. Como é que faz para ativar? Você clica em ligar aqui, ó. Eu clico em ligar. Aqui é a primeira vez que a gente está abrindo, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Você precisa fazer o seguinte. Vem aqui, ó. Ó, pessoal, deu uma falha aqui que eu esqueci lá no início da instalação de fazer um ajuste. Então eu vou precisar desinstalar aqui. Então é até bom que aconteceu isso aqui, pelo menos aí vocês vê o que pode acontecer no meio da instalação, se você esquecer. Vamos lá. Eu vou clicar em desinstalar agora aqui de novo. Desinstalei e vou clicar em instalar. Beleza? Vai pedir para criar uma área de trabalho, né? Um ícone da área de trabalho, né? A gente bota assim. Pronto. Aí ele vai abrir essa aba aqui. Ele sempre vai abrir. Toda vez que tu terminar de instalar, ele vai abrir essa aba aqui. Essa aba aqui é o quê? É o local onde foi instalado o arquivo. Tá? Então tu vem um pouco mais para baixo aqui, ó.
Eu recomendo você clicar nesse arquivo aqui, ó. Beleza? Clica nesse arquivo aqui, porque o que acontece? O Windows, ele exige que tu executa ele pela primeira vez, tá? Aí, para não dar erro na hora de tu abrir direto lá pelo DS4. Então a gente executa, beleza? Vai aparecer essa mensagem aqui, beleza? Você só dá simplesmente OK, normal, beleza? E depois você pode executar o DS4 Mod VIP normal. Aí agora a gente vai precisar fazer o esquema de novo lá. Vamos lá, português. Vou dar uma acelerada no vídeo aí para não. Ó, chegando de novo aqui, pessoal, já posso já colocar o número 2 de novo aqui. Já boto o 650 e vou salvar. Vou executar de novo o DS4. Agora tá salvo, fechou. Tal. Agora, se a gente clicar aqui, ó, pessoal, ele vai abrir. Beleza? Olha. Então, só precisa fazer essa observação lá, né? Precisa executar ele antes lá, para na hora de tu tentar abrir aqui, ele não dá um erro, beleza? Então, fechou? Agora ele aparentemente vai abrir normal, beleza? Tá, vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos iniciar agora aqui, pessoal. E aí, para habilitar essa parte do encolor aqui, ó, você precisa vir aqui em controles, editar. Se você atira no L1, R1, você vai habilitar o encolor com o L1 aqui, ó. Assist Color L1. Se você atira no L2, R2, você habilita o encolor no L2, beleza? No meu caso, L1, então eu vou habilitar essa opção aqui. Aqui na parte do assistência VIP, se você utiliza o L2, R2, marca o L2. No meu caso, L1. Aqui, ó, por padrão, ele vai vir 0.10. Você vem e coloca 5 aqui, que já é o ideal. Por padrão, ele vem configurado sobe e desce, tá? Não é a rotação. Se você quiser botar a rotação, você vem nessa opção aqui, ó, e habilita o script DS4 Mod padrão. E ele vai ficar rotacionando. Eu prefiro sobe e desce, então eu vou deixar o sobe e desce. Quando eu seguro o botão de mirar, ele ativa o sobe e desce aqui, beleza? Se eu vim ativar o rotacional aqui, ó, no meu caso eu atiro no L1 R1, então eu vou ativar o L1 R1 aqui. O analógico esquerdo vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Beleza? Se eu quiser colocar um rotacional girando no esquerdo, dá para fazer também. É só vir aqui. Nessa parte aqui, ó, o stick esquerdo, onde está 0.00, eu vou botar 1 aqui e salvar. Só que aqui eu vou precisar reiniciar o DS4 para fazer efeito. Ele está continuando a mesma coisa aqui, ó. Então eu teria que só reiniciar o DS4 e eu ia ver ele rotacionar e aqui ia ficar indo para cima e para baixo. Beleza? Recomendo você vir em curva, coloca dinâmico aqui. Beleza? Recomendo você vir aqui no analógico esquerdo e aqui em máximo zona você coloca entre 50, 60, faz o teste para ver, 40. Para que isso aqui? Isso aqui ele vai te dar mais velocidade na hora de tu jogar o analógico para esquerda, para direita, para tu correr rápido no corrida tática, beleza? Dá para fazer isso lá dentro do jogo, mas eu não recomendo você fazer isso dentro do jogo, beleza? Recomendo você fazer aqui no DS4, lá dentro do jogo deixa padrão, tá? E aí você faz isso aqui no DS4, beleza? Assim, a chance de ficar bugando quando, por exemplo, tu querer mexer no mouse é menor, beleza? Recomendo, Zona Morta. Vamos entrar aqui no jogo de novo.
Rapaziada, continuando aqui, ó, dentro do jogo, vem controle. Ó, vocês podem ver que eu jogo na 3.00 e aqui, ó, ao mirar, eu diminuo para 0.55. Então, quando eu tô sem mirar, eu tô na sensibilidade 3.00, tá? Essa aí seria a minha configuração, tá? Isso aí é pessoal, cada um joga da forma que prefere. Mas quando eu miro, eu diminuo a sensibilidade, eu diminui para 0.55. Tá, controle aqui, ó. O que eu quero falar para vocês é aqui, ó. Ah, se você atira no L1 R1, que é o meu caso, tá? Você não precisa inverter aqui, tá? O próprio DS4 lá já faz a inversão na hora que configura. Pessoal, aqui eu recomendo se você botar zero é melhor ainda, só que depende do seu controle, né? Se o controle tiver com drift, aí é complicado. Mas no meu caso tem um pouco de drift, então eu deixo sempre entre 2 a 3 aqui, tá? Mas o recomendável aqui é quanto menor, melhor, tá? Porque daí ele fica mais sensível, ele vai manter a assistência de forma melhor. Isso aqui seria para quê? Manter assistência no que? No caso, seria a rotação, tá? Isso aqui, ó, funciona como se fosse um cronozen, beleza? Funciona o tempo inteiro. Vai manter assistência, dá aquela seguida igual do cronozen, padrão. A diferença é que a gente tem o aimbot color aqui, que funciona por pixel. Ele é bem mais forte quando existe o pixel, né, da cor que ele vai detectar ao redor do inimigo, tá? No multiplayer, por exemplo, vamos dar uma olhada no vídeo, ele fica seguindo sempre porque ele tem uma cor fixa em cima da cabeça do inimigo, tá? Ó, deixa eu botar um pouco mais para frente aqui. Ó, ele tem uma cor fixa em cima da cabeça do inimigo. Então, o que o programa está fazendo? O programa está identificando essa cor rosa aqui e está seguindo o inimigo. No Warzone, ele não tem essa cor fixa na cabeça. Então, por isso que é diferenciado. Então, por isso que a gente fala que só funciona com o loadout. Por quê? Ao redor do corpo do inimigo, aqui, vai ter a linha rosa. E aí o programa vai seguir esse rosa. Beleza? E aqui você vai ajustar a força. Quanto mais alta a numeração, mais forte vai puxar. Tá? Nesse vídeo, eu estava fazendo no multiplayer aqui, na acessibilidade 3.00, mirando 0.55. Tava 40 aqui. E aqui tava 0. E aqui tava 650. Beleza? Então, basicamente isso aí. Se você quiser ajustar para centralizar no meio do corpo, você vai mexer nessa numeração aqui. Sempre deixando negativo, da forma que está aqui, tá? Aparentemente eu ajustei isso aqui, para mim ficou mais ideal. Mas você pode ajustar aí para tentar centralizar a mira, para ela parar sempre no meio do corpo do inimigo. Aqui, o vertical offset é para tu ajustar para jogar mais para cima ou mais para baixo. Tecnicamente, o 0 ele vai ir na cabeça, dependendo da distância. O 20 jogaria mais a mira mais para baixo, beleza? Então ajustaria para ir no peito, na barriga, mas enfim, não leve essa numeração aqui como um padrão. Então você tem que ajustar e ver qual fica melhor para você, beleza? Pessoal, no multiplayer tem algumas pessoas reclamando, por exemplo, pessoas que jogam dominação. Dominação no meio do cenário vai ficar aquelas bombinhas assim rosa e aí a mira vai puxar para aquilo ali, tá? Puxa, infelizmente, tudo que tiver de rosa no cenário, ele vai puxar. Então o que a gente pode fazer para melhorar, para minimizar isso? Essa opção de alcance, por exemplo, se a tua mira está aqui, esse 200 que está aqui, ele vai identificar daqui um rosa que está aqui. Se a tua mira estiver aqui, então ele vai puxar com tudo, daqui para cá ou daqui para cá. Para tu minimizar isso, você pode diminuir esse alcance, entendeu? Porque daí, quando tu apontar a mira, tu vai apontar a mira já próximo ao inimigo. Então ele vai puxar no inimigo. Se esse alcance estiver muito alto e tiver uma bomba rosa aqui com o inimigo aqui, pode ser que o DS4 vai para a bomba em vez de... Porque o alcance está alto, ele vai identificar qual está mais próximo, tá? Sempre vai ser dessa forma. Então, o que eu recomendo? Se você joga multiplayer, diminui esse alcance aqui, ó. Vai funcionar bem também, tá? Se você diminuir e ajustar o alcance. Por padrão, ele vem 150.
Mas no Warzone, pessoal, Warzone, pode jogar que o Warzone vai ter sempre quase não tem cor rosa no mapa. Então é bem tranquilo. Não vai dar esse bug aí de puxar para um outro local aleatório. É mais no multiplayer mesmo, beleza? Pessoal, aqui a gente vai ajustar a zona morta na parte central do corpo. Então, por padrão, a gente deixa 15, mas você pode tentar um 20 aí para a mira tremer e bugar menos quando ele puxar e jogar para o inimigo, tá? Essa zona morta central seria para isso. Aqui no faixa de pixel, aqui seria a tolerância para ele reconhecer o pixel no cenário. Por exemplo, se a gente deixa 0 aqui, ele só vai identificar se a cor que tiver aqui no cenário for exata ao que está configurado aqui. Então, tecnicamente, no 0 aqui seria bem difícil, né? Porque a cor ela nunca vai ser 100% igual o pixel. Então a gente coloca uma tolerância de 25 aqui, pode ter entre 20 e 25 já funciona bem. Mas eu recomendo aqui, você pode botar 30 também se quiser, ou diminuir para 15 para ver qual funciona para ti. Se você diminuir aqui, você vai sentir que vai ficar mais fraco, vai puxar menos. Então, mas se você botar também uma numeração muito alta, pode acabar identificando aleatório de uma cor que não existe na parede. Então também não pode botar muito alto. Então você tem que ajustar. Estou explicando para vocês como é que funciona. Beleza? Rapaziada, eu acho que é isso. Acho que deu para explicar bem como é que funciona aí. A instalação foi mostrada ali como é que é. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, rapaziada, é só chamar no WhatsApp aí, beleza? Quem tem o prêmio aí, quer fazer a atualização pro VIP, é só chamar a gente aqui que a gente faz a atualização, você pagando só a diferença, beleza? Falou, rapaziada. Até a próxima. Valeu!